Olá, graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida de uma forma muito especial. Como eu havia prometido, nós vamos gravar essa live para falarmos de assuntos concernentes à escatologia, que é uma matéria da teologia que fala a respeito dos acontecimentos futuros, das profecias, não é? É o estudo das últimas coisas, escatologia. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta e já quero pedir você também para acompanhar conosco em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51. Vai ser um estudo resumido, porque se nós fôssemos falar de tudo, na verdade, que a escatologia nos concede, nós iríamos gastar muito tempo. Então eu quero resumir o máximo, mas para que não fique nenhuma dúvida também, para alguns que não têm familiaridade com esse assunto, não é? Meu nome é Kelton, né? Sou o pastor Kelton Diniz, e eu trago para você esse estudo para que a gente possa comungar esse conhecimento, tá bom? Com todos vocês, em nome de Jesus. A Bíblia diz aqui em 1 Coríntios capítulo 15, né, versículo 51, diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. Paulo, escrevendo aos irmãos em Corinto, ele fala a respeito do arrebatamento. O que é arrebatamento? É uma tirada súbita, não é? E diz aqui que vai ser num abrir e fechar de olhos, ou seja, 6 milésimos de segundo uma pessoa demora para piscar os olhos. É muito rápido, não é? E Paulo escreveu 13 epístolas, ou 13 cartas. Epístola com cartas é a mesma coisa. Ele fala também do arrebatamento em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4. 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, o versículo de número 16, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A palavra arrebatamento, né, aparece aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16 a 17, que nós lemos. A volta de Jesus é descrita 318 vezes no Novo Testamento. 318 vezes fala da volta de Jesus, não é? Então, Paulo escreveu 13 epístolas, e no abrir e fechar de olhos, 6 milésimos de segundo, é muito rápida, na era dos átomos, ou na era atômica, não é? Na era atômica. Então, nós vamos ser arrebatados, os que estiverem preparados. E preste muita atenção, as profecias quanto ao arrebatamento, as profecias que antecedem esse evento sem precedentes, né, já aconteceram? Sim. Não resta mais nada para acontecer que antecede o arrebatamento. O arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento, a qualquer momento. E esse arrebatamento, né, esse arrebatamento pode acontecer agora, pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, nós não sabemos,
Deus não disse o dia nem a hora. Tem pessoas que falam, nem Jesus sabe o dia. Mateus capítulo de número 24, 36, se você quiser acompanhar aí, olha aí o que está escrito, 24, 36, né? Jesus não sabia a volta, o dia da volta, mas hoje ele já sabe. Hoje ele já sabe, eu vou provar que ele sabe. Capítulo 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Tá, aqui fala que nem o Filho sabe o dia da volta de Jesus, mas não sabia. Por que não sabia? Quando ele estava como homem, Deus ocultou o dia para Jesus, o dia que ele voltaria, porque se Jesus soubesse como homem, talvez ele poderia abrir ali o jogo com João, com algum dos apóstolos. Agora, olha o que diz Apocalipse aqui, capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8 está dizendo assim, ó. Olha o que está dizendo. Versículo 8, ó. Eu sou o alfa e o ômega, ou seja, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem há de vir? Jesus. Se ele é o Todo-Poderoso, então ele sabe o dia que ele vai voltar. Ele não sabia como homem, mas hoje ele não está mais como homem. Jesus está como 100% Deus. Ele era 100% homem, 100% Deus no ministério terreno. Agora ele está como 100% Deus. Então ele sabe o dia, ele está aguardando somente o dia se manifestar, se revelar. Vai vir com a trombeta nos ares. E essa vinda, todos vão ver? Não. Somente os que serão arrebatados. Talvez você possa questionar, pastor, mas a Bíblia fala que todo olho o verá, como um relâmpago que sai do ocidente, se mostra no oriente, ou sai do oriente, se mostra no ocidente, melhor dizendo, assim será a vinda do Filho do Homem, todo olho verá, sim, mas aí é a segunda vinda. A gente não tem que confundir, a gente tem que ter cuidado para não confundir o arrebatamento, a tirada súbita, com a parousia, porque Jesus, a volta de Jesus é em duas fases. O arrebatamento, que é a tirada súbita da igreja, ele vai arrebatar a igreja, os que estiverem preparados. Os que estiverem preparados vão subir, vão ser transformados num abrir e fechar de olhos, não é? Esse corpo corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. O que é mortal vai se revestir da imortalidade. Então, entenda, uma coisa é o arrebatamento, outra coisa é a segunda volta. São 7 dispensações ao total que Deus designou para a humanidade, para esse mundo. A primeira dispensação é antes do pecado de Adão, antes do pecado de Eva, que é a dispensação da inocência. Quando eles pecaram, veio a dispensação da consciência, da culpa, a dispensação da culpa. Depois veio a dispensação dos patriarcas. Depois veio a dispensação da lei de Moisés, que Deus deu a Moisés ali no monte Horebe, monte Sinai, que é a mesma coisa, não é? E veio o decálogo lá também, e o Pentateuco, que é o Torá, 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então veio essa dispensação, Depois Jesus trouxe a dispensação, da graça. Essa dispensação da graça, que é o favor imerecido, nós não merecíamos tamanha graça, tamanho favor, mas essa dispensação, ela vai se findar na volta de Jesus. Quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, então aí essa porta da graça, vamos dizer assim, vai se fechar e vai começar a dispensação da grande tribulação. Depois dessa dispensação da grande tribulação, que serão 7 anos, 7 anos o total, 7 anos o total, dividido em 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Eu respeito
e admiro até mesmo a pessoa que pensa diferente. Por exemplo, eu sou pré-tribulacionista, eu respeito os mesotribulacionistas e respeito também os pós-tribulacionistas. O que é isso, pastor? Para você que não tem familiaridade com o assunto, os pré-tribulacionistas, eu faço parte dessa linhagem dos pré-tribulacionistas, ou seja, são aqueles que acreditam que a igreja fiel, os servos fiéis a Deus, não vão passar por esse período da grande tribulação, né? E eu explico por quê. Por exemplo, todo juízo de Deus com relação à humanidade, Deus sempre preservou os seus servos. Deus sempre isentou os seus filhos, para que eles não passassem pelo mesmo processo de juízo com os ímpios. Por exemplo, Deus, quando ele trouxe o dilúvio, ele levantou Noé para construir a arca. Ali foram 120 anos que Noé demorou para construir a arca, para livrar o povo do dilúvio. Deus orientou, Deus advertiu. Apenas Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras que foram salvas. Os outros pereceram. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Deus tirou Ló, Deus tirou a sua família daquelas regiões para destruir com fogo e enxofre. Então, Deus ele sempre livra os seus. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, fala que como guardaste a minha palavra, a palavra da minha perseverança, eu também vou te guardar da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. Então eu acredito, como pré-tribulacionista, que a igreja não vai passar pelo período da grande tribulação. Agora, Jesus vai vir a qualquer momento, e essa vinda de Jesus será uma retirada da igreja. Quando eu digo igreja, né, eu falo de uma igreja interdenominacional, uma igreja que não tem placa. É um povo escolhido, um povo lavado, um povo remido, um povo de boas obras, um povo fiel, que vai ser arrebatado. Como eu li aqui, vai ser num abrir e fechar de olhos. Nós que estaremos vivos, vamos ser arrebatados. Mas primeiro os que morreram em Cristo, vão ressuscitar primeiramente. Vão ressuscitar, né? Vão ressuscitar. Como Jesus morreu e ele ressuscitou juntamente com ele, houve ressurreições também. As pessoas foram vistas, né? Os que morreram foram vistos por pessoas que foram testemunhas oculares, né? Jesus permaneceu, depois que ele ressuscitou, 40 dias aqui na terra. Ele apareceu para os discípulos no mar de Tiberíades, não é? Ele apareceu para diversas pessoas, Maria Madalena. Então, de fato ali foi comprovado que Jesus ressuscitou, e os mortos também ressuscitaram com Jesus. Da mesma forma, no arrebatamento vai acontecer. Aqueles que morreram depois da ressurreição de Cristo, eles vão ser transformados também, né? É necessário que o mortal se revista da imortalidade, o que é corruptível se revista da imortalidade, não é? Então, o arrebatamento da igreja é em 2 fases, e ela fala 318 vezes, né? Sobre a volta de Jesus é falado 318 vezes. Jesus vai vir sobre as nuvens. Esse dia, essa hora, ninguém sabe. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser. Então existem alguns propósitos para o arrebatamento. Quais são os propósitos para o arrebatamento? Primeiro propósito, levantar dos túmulos os mortos. O segundo propósito é transformar os arrebatados, né, os vivos. O terceiro propósito é galardoar os fiéis, porque depois que nós formos arrebatados, e quem vai ver esse arrebatamento acontecer? Será um evento sem precedentes. Quem vai ver esse dia que Jesus vai voltar? Somente os que serão arrebatados, transformados, não é? Porque vai ser muito rápido. 6 milésimos de segundo, demora para piscar um olho, será no abrir e fechar de olhos. Então só quem vai ver Jesus voltando para arrebatar a sua igreja serão os que serão transformados. Os outros não vão ver, embora vão ficar sabendo, as pessoas vão desaparecer.
A Bíblia diz que dois estarão no moinho, um será tomado, outro será deixado. Eram 10 virgens, de acordo com Mateus 25. 5 virgens eram prudentes e 5 insensatas. 5 foram ao encontro do noivo e 5 ficaram do lado de fora. 2 estarão dormindo numa cama, um será tomado, o outro será deixado. Então significa o quê? Significa nessa matemática que 50% da igreja, quando eu digo igreja, eu me refiro ao povo de Deus, é uma igreja interdenominacional. Jesus não vai vir buscar assembleiano, batista, povo da mundial, universal. Deus vai buscar um povo dentro dessas igrejas, um povo de boas obras, né? Então galardoar os fiéis é o terceiro propósito. Vou repetir: primeiro propósito do arrebatamento, levantar dos túmulos os mortos. Segundo propósito, transformar os arrebatados vivos. Galardoar os fiéis, terceiro propósito. Julgar as nações, quarto propósito do arrebatamento. Livrar a Israel, quinto propósito. Restaurar o trono de Davi, sexto propósito. E o sétimo, estabelecer o governo teocrático. Vivemos sobre uma democracia, né? Mas o arrebatamento é para estabelecer o governo teocrático. E depois que nós formos arrebatados, para onde nós vamos? A igreja foi arrebatada, foi ao encontro de Jesus nos ares. E aí, para onde nós vamos? Nós vamos ser conduzidos para o tribunal de Cristo. 1 Coríntios, você que quer acompanhar aí, abre a sua Bíblia aí, né? Em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 3, né? 1 Coríntios aí capítulo 3, o versículo 14, Paulo fala, olha aí, versículo 14 e 15, ó. 1 Coríntios 3, 14 e 15, ó. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Nós temos obras. Quando você evangeliza, quando você ganha uma alma, quando você limpa a igreja, quando você cuida do órfão, da viúva, quando você estende a mão para o aflito, para o necessitado, para o mendigo, então você está acumulando bênçãos, galardões, não é? Recompensas. E aí, depois do arrebatamento, a igreja foi transformada, foi ao encontro de Jesus nos ares, nas nuvens. Jesus vai pegar a igreja e vai conduzi-los ao tribunal de Cristo. Esse tribunal não é para julgar as obras, não é o juízo final. O tribunal de Cristo é para ganha ou perda de galardão. Você deixou de fazer aquilo, você não vai receber isso. Você fez aquilo outro, então você vai receber. Então a obra, se permanecer sobre o fogo, foi provada e foi aprovada pelo fogo, então você vai receber galardão. De acordo com 2 Coríntios também, Paulo fala aqui também do tribunal de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, olha aí. Vamos acompanhar, olha só. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito. Está vendo aí? Fala a respeito de quê? Do tribunal de Cristo, né? O tribunal de Cristo. E depois que nós formos para o tribunal de Cristo, para onde a igreja vai? A igreja vai para as bodas do Cordeiro, a festa nupcial, a festa do grande banquete, né? A sala do banquete. De acordo com Mateus, capítulo de número 25, vamos ler aí, abre a Bíblia aí, você que tem, capítulo 25, o versículo de número 10, olha o que está escrito aí, capítulo 25, versículo de número 10, e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta, né? Então hoje Jesus é o nosso noivo, a igreja é a noiva. No arrebatamento, nós vamos casar espiritualmente, vamos unir com o Senhor Jesus, para sempre estarmos com Ele. Então a igreja vai ser arrebatada, vai para o tribunal de Cristo,
do tribunal de Cristo, vai para as bodas do Cordeiro, uma festa que vai durar 7 anos. Enquanto a igreja fiel está festejando com Jesus lá nos céus, sentado numa grande mesa, onde o próprio Jesus ele vai nos servir, enquanto nós estamos nesta festa, aqui na terra vai dar início à grande tribulação, que são 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação, né? Apocalipse também fala a respeito das bodas do Cordeiro, capítulo de número 19 de Apocalipse, versículo 7 ao versículo de número 9. Apocalipse 19, melhor, né, versículo 7. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Olha, a igreja já está ataviada, já está preparada para as bodas do Cordeiro, né? Que durará 7 anos essa festa. Imagine uma festa com 7 anos na presença do Rei, o Rei Jesus, que venceu a morte, ressuscitou, e Ele próprio vai estar nos servindo, né? Paulo disse que se esperarmos em Cristo somente por essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então a nossa esperança é a volta de Jesus, a nossa esperança é estarmos com Jesus para todo o sempre. Então entenda, depois de nós sairmos do tribunal, fomos arrebatados, fomos para o tribunal de Cristo, recebemos galardões, recompensas, né? Fomos direcionados à sala do banquete, às bodas do Cordeiro, vamos ser servidos pelo Senhor 7 anos, e aí vai começar aqui na terra. Aqui o pau está quebrando aqui embaixo, né? O pau está quebrando. De acordo com Daniel, quero que você, por favor, abra aí, se você quiser acompanhar conosco, Daniel no capítulo 9, o versículo é o de número 27, olha o que diz aqui, ó. Daniel 9, versículo 27, olha aí, presta atenção, olha o que está dizendo aqui, ó. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, olha aí, 7 anos, 1 semana, na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Quer dizer, as pessoas vão estar sacrificando ao Deus de Israel, as pessoas vão estar ofertando no templo, ele vai estar sentado no templo, julgando, querendo ser Deus, recebendo adoração, mas na verdade é o anticristo. E em Israel, eles já estão lá, né? Os rabinos, os sacerdotes, o primeiro-ministro de Israel, estão lá arquitetando já a construção do 3º templo. Primeiro foi o de Salomão, né? Depois foi o de Herodes, e agora eles estão querendo construir o 3º templo. Já para quê? Para entrar o anticristo. O anticristo que vai se passar pelo Senhor Jesus, não é? Pelo Senhor Jesus. Então, nos 3 anos e meio de falsa paz, ele vai enganar o povo hebreu, o povo judeu, o povo israelita, não é? Então, vai ser depois desses 3 anos e meio, vai ser grande tribulação. O próprio Jesus disse que esses dias, se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Eu acredito, vai haver salvação sim, no período da grande tribulação. João, o apóstolo, que foi revelado a ele as visões dos céus, né, da Nova Jerusalém, as visões apocalípticas, ele estava lá exilado na ilha de Patmos, a ilha de Patmos, dentro da Ásia Menor, no continente asiático, que hoje é a porção atual, né, da Turquia asiática. Ele foi arrebatado em espírito, e ele viu pessoas vindo com vestes brancas, e ele perguntou: quem são aqueles que vêm com vestes brancas? Aí o anjo disse: aqueles são que vieram de grande tribulação, mas lavaram as suas vestes, né, no sangue do Cordeiro, se arrependeram, entregaram as suas vidas e
foram salvos, estão vindo de grande tribulação. Agora, pela graça, já é difícil se salvar no período da graça, com o Espírito Santo, os anjos, a palavra, né, a liberdade de culto, né? Já está difícil para alguns se salvarem. Imagine na grande tribulação, após a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai sair da terra, vai subir juntamente com a igreja. Aí vai ser difícil as pessoas se salvarem. As pessoas que quiserem se salvar, elas vão ter que dar a sua própria vida, vão ter que morrer, quando também vai ser instituída o sinal, a marca da besta, né? A marca da besta. Hoje a tecnologia já está bem avançada. A Motorola, por exemplo, essa grande marca, Motorola, investiu 3 milhões de dólares para descobrir no corpo humano qual o lugar que se adequaria melhor ao chip. E por incrível que pareça, eles descobriram que na mão direita, não na esquerda, na direita, ou na testa, o corpo não iria expulsar, como corpo estranho. Então, é o que a Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo de número 13, né? As pessoas que ficarem aí para a grande tribulação, elas só vão poder comprar, olha aí, capítulo 13, versículo 16: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e pobres, os livres e os escravos, faz que lhes sejam dada certa marca sobre a mão direita, sobre a fronte, a testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, pois é o número do homem, e o seu número é 666, 666. Então, as pragas de Deus vão ser derramadas no período da grande tribulação. Vai haver fome como nunca houve, vai haver peste como nunca houve, vai haver guerra como nunca houve, massacre, não é? Sangue, vai ter enxurradas de sangue, o mar vai se tornar em sangue, não é? Vai vir os cavaleiros, né, que é o cavaleiro vermelho, trazendo guerra, vai vir um cavaleiro amarelo, né, trazendo a fome, não é? Então, os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles vão surgir no período da grande tribulação. As pessoas vão desejar a morte, elas vão desejar que o monte caia sobre a vida deles. Tamanho vai ser a agonia, né? Tamanho vai ser a agonia. Para quê? Para punir os rebeldes, os desobedientes. Por isso que eu acredito, como pré-tribulacionista, que a igreja fiel, verdadeira, os servos de Deus, não vão passar pelo período da grande tribulação. Existem os mesotribulacionistas, que são aqueles que acreditam que a igreja vai passar pelo primeiro período dos 3 anos e meio da grande tribulação. Existem os pós-tribulacionistas também, que acreditam que a igreja vai passar por todo o período dos 7 anos da grande tribulação. Eu acredito, sou pré-tribulacionista, acredito que a igreja não vai passar pela grande tribulação, mas Jesus vai vir antes, vai arrebatar os fiéis, ele vai tirar os fiéis, não é? Vai tirar os fiéis desta terra. Olha aí, a Bíblia, quando fala no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, você lê lá em Isaías, em Ezequiel, Jeremias, você lê, por exemplo, o dia da vingança do Senhor, a ira do Senhor, será um dia de trevas, de angústia, de tristeza. Então fala tudo, refere-se à grande tribulação, que são 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. O Evangelho de Marcos, no capítulo de número 13, vamos ler aqui Marcos 13, o versículo de número 19, olha aí, versículo 19, 13, 19: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá.
não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Viu só? Então, aqui naquele dia, os 144 mil judeus vão estar pregando o evangelho do reino. Que reino? Porque nós estamos no evangelho da graça, na dispensação da graça. Depois da dispensação da graça, após a volta de Jesus, essa dispensação, as portas vão se fechar, como se fechou a porta da arca de Noé, né? Período diluviano, fechou as portas. Então, depois que fechar as portas da graça, o mundo vai entrar numa outra dispensação, que é a dispensação da grande tribulação, não é? Grande tribulação. Então vai vir os 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo de Israel, os filhos de Jacó. Então 12 vezes 12, 144 mil. E as duas testemunhas, que eu acredito que as duas testemunhas, não é? Que é aqueles dois ramos da videira, né? A videira representa Israel, representa Jesus, representa o povo de Deus. Então esses dois raminhos, que são as duas testemunhas que vão ser mortas, né, na praça em Jerusalém, vai ressuscitar, vai subir aos céus, como subiu. Eu acredito que é Enoque, que foi transladado, e Elias, porque esses dois não morreram. Enoque e Elias não morreram. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus para si o tomara. E Elias também, ele foi transladado num redemoinho. Veio um carruagem de fogo, fez um redemoinho, ele subiu num redemoinho. Então, Hebreus 9:27 está escrito que aos homens está ordenado morrer uma única vez, para depois vir o juízo. Então, como Enoque e Elias não morreram, e eles vão morrer na grande tribulação, eu acredito que eles são as duas testemunhas, de acordo com Apocalipse, amém? Que eles vão vir para pregar o evangelho do reino. Que reino? O reino milenial, o reino milenial. Então, depois, no finalzinho da grande tribulação, quando as nações confederadas do anticristo, a Rússia, que é o país do norte de Israel, com as nações confederadas do anticristo, estiverem querendo invadir Jerusalém, que eles vão atribuir toda aquela desgraça que eles estão vivendo, que eles vivenciaram na grande tribulação, eles vão atribuir a culpa a Israel. Então eles vão cercar Jerusalém. Aí quando Jesus vai vir pela segunda vez, Jesus vai vir sobre o Monte das Oliveiras. Aí sim, nessa segunda volta, não no arrebatamento. No arrebatamento vai ser oculto, vai ser uma retirada secreta. Mas na segunda volta, na segunda vinda de Jesus, que é a parousia sobre o Monte das Oliveiras, de acordo com Zacarias capítulo 14, versículo 2, versículo 3, que diz que os pés de Jesus vai estar sobre o Monte das Oliveiras, o monte vai estar fendido em duas partes. Aí sim, todo olho verá, como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho de Deus. Aí sim, aí Jesus vai vir. Quando então estiverem lá numa grande batalha. Que batalha? Na batalha de Gog e Magog. Gog e Magog são príncipes, né, de uma região denominada Meseque e Tubal. A Bíblia diz lá em Ezequiel, no capítulo de número 38, Ezequiel, vamos ler aqui, abrir a Bíblia aqui, Ezequiel, capítulo de número 38, você que tem a Bíblia aí, quiser acompanhar, o versículo 2 e 3 diz assim: Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Olha aí, profetiza contra ele e diz: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros e Meseque e Tubal. Olha o versículo 7 do capítulo 38 aí de Ezequiel: prepara-te sim, dispõe-te tu e toda a multidão do teu povo, que se reuniu a ti, e serve-lhe
de guarda. Depois de muitos dias será visitado, no fim dos anos. Virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado diante os povos, e todos eles habitarão seguramente, né? Então a Rússia, com as demais nações confederadas do anticristo, estarão voltadas contra Israel. Quando Jesus, no finalzinho da grande tribulação, na batalha de Gog e Magog, né, Jesus vai descer novamente com a igreja, com o povo dele, com os seus santos anjos, vai descer, conforme está escrito em Zacarias. Olha aí, Zacarias, no capítulo, Zacarias, aí o penúltimo livro da Bíblia, no capítulo de número 14, olha aí, versículo de número 1 até o 3, não, até o 4. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Batalha de quê? Gog e Magog. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Olha aí, Jesus vai intervir em favor do povo hebreu, do povo judeu, do povo israelita, porque naquele grande dia eles vão perceber, porque de acordo com João 1, versículo 11, versículo 12, diz, o Evangelho de João diz, capítulo 1, versículo 11 e 12, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Joel, no capítulo 2, o profeta, ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Os que confiam no Senhor, né, diz o salmista, serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então eles vão ver, eles vão clamar por misericórdia, eles vão perceber, os israelitas, que eles foram enganados pelo anticristo. Aquele que dizia que era o Cristo, aquele que queria receber adoração, aquele que estava sentado no templo, querendo ser Deus e recebendo adoração, né? No primeiro período da grande tribulação, dos 3 anos e meio, na primeira semana, tem a metade da semana, de acordo com Daniel 9, 27, então ele vai querer receber adoração, e muitos vão adorar o anticristo, acreditando que é o Messias, que é o Senhor Jesus. Mas no finalzinho eles vão descobrir, no finalzinho da grande tribulação, eles vão descobrir que se tratava do anticristo, e que Jesus já havia vindo. Aí eles vão se arrepender, vão se voltar para Deus, vão clamar a Deus nos montes, em volta de Jerusalém, naquela grande batalha, quando Jesus vai descer novamente com a sua igreja, vai colocar os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. Ele vai batalhar com a espada da sua boca, que é a parousia. Aí nesta volta, de acordo com Mateus, né, no capítulo de número 24, né, de 24, diz que todo o olho o verá. Aí sim, todo olho o verá. Aí Jesus, de fato, vai vir, e quando ele vir, ele vai vir sobre o Monte das Oliveiras na segunda volta, tá certo? Aí nós já saímos das bodas do Cordeiro, terminou a festa, Jesus vai vir com a sua igreja, novamente, sobre o Monte das Oliveiras. Para quê? Para ele julgar as nações remanescentes, não é? Para instituir o que? O milênio, porque os 144 mil judeus, com as 2 testemunhas, vão pregar o evangelho do reino. A Bíblia diz que esse evangelho do reino será pregado sobre todas as nações.
então virá o fim. Então, grandes 3 batalhas vão acontecer após o arrebatamento da igreja: Gog e Magog, né? Depois o norte de Israel, no início da grande tribulação, o Armagedon, Vale de Meguido, que nós vamos falar daqui a pouco sobre o Armagedon. Estavam me ligando aqui, por isso que eu dei um toquezinho aqui para recusar a ligação. Então, quando Jesus voltar, ele vai voltar, a segunda volta, para instituir o milênio, que são 1000 anos do reinado de Cristo aqui na terra. Os 144 mil vão pregar, as 2 testemunhas vão pregar acerca do milênio e vão dizer: olha, não adorem a besta, não adorem esse daí é o anticristo, adore a Deus, ele vai vir, ele vai instituir o reino milenial, o reino de paz. Resistam até a morte, resistam firme. Eles vão pregar o evangelho do reino, não é? Eles vão pregar. Muitos vão ceder por conta da fome, muitos vão ceder por conta da sede, muitos vão ceder ao anticristo por falta do trabalho, desemprego, não é? Então, muitos vão receber a marca da besta no período da grande tribulação. Mas preste muita atenção: quem receber a marca da besta no período da grande tribulação, já estão carimbando o seu passaporte para o inferno, infelizmente. Por isso que vale a pena nós nos prepararmos para fazermos parte do arrebatamento, da volta do Senhor Jesus. E a volta de Jesus será como os dias de Noé, como os dias de Noé. O arrebatamento vai acontecer numa hora que nós não esperamos, conforme vindo ao ladrão. O ladrão não avisa quando vem. Mateus capítulo de número 24, eu falei acho que no início desse vídeo, se não estou, 24:36, diz que aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos nem o filho, mas unicamente o Pai. Jesus não sabia, quando ele estava como homem. Ele era 100% homem e 100% Deus. Aí ele não sabia. Deus, ele ocultou isso de Jesus homem. Mas hoje Apocalipse 1 versículo 8 diz: eu sou o alfa, ou seja, a primeira letra do alfabeto grego. Eu sou o ômega, a última letra do alfabeto grego, ou seja, o princípio e o fim. Aquele que era, que morreu, aquele que continua sendo, e o que há de vir, ou seja, ele vai voltar, o Todo-Poderoso. Então, se Jesus, aquele que era, que há de vir, é o Todo-Poderoso, então hoje ele sabe o dia da volta dele. Ele sabe o dia da volta. Deus ocultou quando ele é homem. Hoje ele sabe o dia que ele vai voltar. Ele só está aguardando o momento certo. Mas esse dia e hora, homem nenhum sabe. Nós não sabemos. Muitas pessoas já erraram, equivocaram-se, falando que Jesus ia voltar em 1948, que Jesus ia voltar depois no ano 2000, que Jesus ia voltar em 2018, 2017, 2016. Quer dizer, não, isso aí é balela, não acredita nisso não. Jesus não disse o dia, Deus não disse a hora. Pode ser hoje, pode ser daqui um ano, pode ser daqui um mês, pode ser daqui a 10 dias, enfim, ninguém sabe. Mas uma coisa é certa: ele disse que voltaria. Ele disse que morreria, ele morreu. Ele disse que ressuscitaria, ele ressuscitou. Ele disse que voltaria, ele vai voltar. Eu e você, nós precisamos estarmos apercebidos, nós precisamos estarmos preparados para essa volta. E o milênio será um reino teocrático, depois da grande tribulação, do julgamento das nações, depois do finalzinho da grande tribulação, da batalha de Gog e Magog, quando então as nações que sobrarem desta guerra, vai ser um grande massacre, vai ser uma mortandade tamanha. A Bíblia diz que Israel vai demorar em média 6 meses para sepultar os mortos. Vai haver enxurradas de sangue, vai ser uma mortandade muito grande no período da grande tribulação ali, na batalha de Gog e Magog. Aí vai vir Jesus sobre o Monte das Oliveiras, nós falamos, e aí ele vai instituir o reino milenial, quando Satanás
vai ser preso por 1000 anos. Mas antes, Deus vai consumir o homem do pecado, o iníquo, com o sopro da sua boca. Com o sopro da sua boca, ali, o falso profeta e também o anticristo, eles vão morrer, eles vão ser destruídos pelo próprio Senhor Jesus. E aí vai instituir o milênio que são 1000 anos do reinado de Cristo. João, o apóstolo, o evangelista, ele viu a Jerusalém celeste descer sobre a Jerusalém terrestre, né? E ali o diabo vai ser preso conforme está escrito em Apocalipse. Vamos ver lá Apocalipse capítulo 20, né, no finalzinho da Bíblia. Eu estou resumindo porque senão ficaria um estudo muito extenso, né, com muitas referências, e aí ia ficar 2-3 horas aí de duração. Então, para a gente resumir um pouco, tá bom? Capítulo 20, versículo 2 diz assim: ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Prendeu por 1000 anos. 6 vezes fala do milênio. 6 vezes fala do milênio na Bíblia. 6 vezes. Então, a Jerusalém celeste vai descer sobre a Jerusalém terrestre. Olha aí, capítulo 21, versículo 2 e 3 também. Diz assim: vi também a cidade santa, olha aí, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo, né? Então fala em Isaías 11:6 que a ferocidade dos animais vai ser rompida. A criança vai brincar com o leão, com o leopardo, o leão vai comer palha, né? Os rios vão nascer, oceanos, né, nos desertos. Então, isso daí tudo fala a respeito do milênio. Vai ser um reinado de paz, vai ser um reinado de vitória. Não vai haver mais mortandade precoce. Quem morrer com 100 anos vai ser tido como morte jovial. Fulano morreu com 100 anos, nossa, morreu jovem. Então a longevidade vai voltar a existir no milênio, né? E aqui Isaías 11, o versículo de número 6 diz assim, Isaías 11, 6: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Olha aí, os meninos vão brincar com o lobo. Bacana, né? Vai brincar com o leão. A ferocidade dos animais vai ser rompida. As pessoas não vão mais pagar aluguel. Então vai ser um reinado de paz. Satanás vai estar preso. Aí depois, a vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. Até nesse período, aquela profecia sobre a serpente, né, porque a serpente foi penalizada, Adão e Eva foram penalizados, não é? Quando eles participaram do fruto proibido do conhecimento do bem e do mal. O homem, pelo suor do seu rosto, comeria o seu pão. A mulher, pela dor, daria à luz filhos. E a serpente, Deus falou: você vai arrastar com o seu ventre. Essa profecia se cumpriu, né? Se cumpriu cabalmente. A serpente foi transformada, foi amaldiçoada. A serpente não era esse animal feio que a gente conhece hoje. Não. O diabo não seria bobo, besta, idiota de usar um animal que traria repugnância, mas usaria um animal que ela se simpatizaria por ele. Então um animal, a serpente não era esse bicho peçonhento que a gente conhece hoje. Aí Deus amaldiçoou por ele ter se deixado ser levado, né, pelo Satanás para persuadir Eva para comer o fruto proibido do bem e do mal. E aí Deus lançou uma praga, diz: sobre o seu ventre arrastará todos os dias da sua vida. Isso aí se cumpriu. E comerás pó, né? A serpente não come pó, mas no milênio essa profecia vai se cumprir cabalmente, onde as cobras vão comer o pó na presença de todos, para que todos saibam que o Senhor é Deus, de acordo com Números 23,
versículo 19, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não faria? Tendo ele falado, não realizaria? Então, essa profecia vai se cumprir. E depois do milênio, aí Satanás vai ser solto novamente, e vai sair enganar a todos, né? A todos. Apocalipse 16, 14. Apocalipse 16, 14. Aí no finalzinho do milênio, a Jerusalém celeste vai subir, de sobre a Jerusalém terrestre, vai subir, Satanás vai ser solto e vai sair enganando todo mundo novamente, dizendo que aquilo foi alucinação, que foi visão, mas que foi sonho, que não foi real e tal, e muitos vão se deixar ser levados. E aí vai vir novamente a grande batalha, que é a batalha do Armagedon, né? Batalha do Armagedon. Apocalipse, capítulo de número 16. Olha aí, capítulo de número 16, o versículo 15. Diz assim: eis que vem como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Olha aí, Armagedon. Esse Armagedon, o Armagedon, ele está situado a 33 quilômetros, não é? Está preservado até hoje, 33 quilômetros de Raiva, ao sudeste de Israel. Esse grande vale está preservado para essa grande batalha sangrenta do Armagedon, depois do milênio, né? Depois do milênio. A Bíblia diz em Joel capítulo 3, versículo 9, ó. Joel capítulo 3, olha aí, vamos ler aqui para você. Joel capítulo 3, o versículo 9, é ao vivo, né? Então a gente tem que remanejar aqui, tá bom? Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa, e suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas de arado, e lanças das vossas podadeiras. Digo fraco, eu sou o quê? Eu sou forte, não é? Eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos ao redor, e congregai-vos para ali, ó Senhor, faz descer os teus valentes. Levanta-se as nações e sigam para o vale de Josafá. Olha aí, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão. Olha aí, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Ó, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram do seu resplendor. Olha aí como que é forte, olha aí como que é forte. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Então aqui fala a respeito do vale, né? O grande vale Megido, o Armagedon do hebraico para o português é o grande vale do Megido, né? Que fica ali a 33 quilômetros de Raiva, ao sudeste de Israel. Essa grande área está reservada para essa grande batalha, que será a batalha do Armagedon, depois do milênio, do reinado de Cristo, com 1000 anos aqui na terra. E depois dos 1000 anos, aí vai vir o juízo final, o grande trono branco. Já não haverá mais pessoas de carne e osso no mundo, não. Em 2 Pedro capítulo 3, vai ser tão forte esta guerra, que de acordo com Pedro, né,
capítulo 3, quem escreveu as epístolas de 1 Pedro e 2 Pedro foi Silvano. E ele diz aqui no capítulo 3, ao versículo de número 9: não retarda, 2 Pedro 3,9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus é misericordioso. Quer dizer, tem o período da graça, né? Teve o período da grande tribulação, para homens darem a sua vida para morrerem em prol de Jesus. Depois vai vir o período do milênio, para os homens se arrependerem, a longanimidade de Deus, a paciência, a misericórdia de Deus. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, aqui é a vingança, no qual os céus passarão, olha aí, com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, ou seja, com fogo. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidos. Passarão, capítulo 24 de Mateus, versículo 35, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, depois da aflição daqueles dias, da grande tribulação, vem o milênio. Satanás vai ser solto durante 1000 anos, vai ter paz, alegria, vitória. Depois do período do milênio, aí sim, vai vir a grande batalha do Armagedon, vai destruir tudo. Depois dessa grande batalha, que não haver mais homens vivos aqui, vai vir o grande trono branco, o juízo final, de acordo com Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E nós que fomos arrebatados, nós que estamos com Jesus, nós não vamos ser julgados, nós já estamos salvos. Nós já estamos salvos, nós vamos estar à direita de Jesus, à direita de Deus ali. Quer dizer, a gente vai julgar também os anjos. Que anjos? Os anjos caídos, os demônios, não é? Davi vai julgar também, né? Deus vai julgar. Olha o capítulo 20, versículo 11 de Apocalipse: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Versículo 14: então a morte e o inferno foram lançadas para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Olha como é sério. Então quem morre hoje sem Jesus, vai para a antessala do lago de fogo, vai para o inferno. Lá já tem um tormento, cadeias de escuridão, né? Jesus falou muito do inferno. Jesus citou diversas vezes sobre o inferno. Se nós acreditamos em Jesus e nas suas palavras, nós acreditaremos também na existência do inferno. Quem morre com Jesus vai para o paraíso, o espírito vai para o paraíso, o corpo vai para a sepultura, espera a volta de Jesus para a ressurreição dos mortos, e os que estiverem vivos, né, vão ser arrebatados, juntamente com os que foram ressuscitados ao encontro de Jesus nos ares. Já falamos lá atrás sobre isso, né? Então, quem morre com Jesus vai para o paraíso, que era o antigo seio de Abraão. Fala lá em Lucas 16, da morte do rico, né? O rico não temia a Deus, morreu e foi para o Hades. Hades, morada dos mortos. Hades, Geena também, que é a palavra hebraica, e Seol, tudo se refere à morada dos mortos, lugar de tormento, lugar de fadiga, ausência de Deus, trevas, né? É tormento, esperando o quê? O juízo final, para todos serem do inferno, serem lançados no lago de fogo, com fogo e enxofre. E depois, e os que morrerem com Cristo, vai, como eu disse, para o paraíso. Depois do paraíso, aí vai, na consumação, depois do juízo final, todos vão aos céus, morar na nova Jerusalém.
e para sempre estaremos com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Fique com esse estudo, compartilhe com seus amigos em nome do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus por a vida de todos. Francilene, lá de Caicó, Cláudia Lopes, Deus abençoe. Joana Beltrão, né, que está conosco. O Ítalo, né, grande doutor Ítalo, meu professor amado, né, PhD em teologia. É uma honra ter o senhor aqui comigo, né? Deus abençoe grandemente. Pastor Jairo, Deus abençoe meu pastor, meu grande líder aí de Valparaíso. Luciana Lopes, Deus abençoe. O Idson Brendo, Deus abençoe grandemente. O pastor Brendo. A Núbia Belo, Deus abençoe. José Carlos Silva, lá de Barro Alto. Carlos Geraldo Mendes, Deus abençoe. Antônio Carlos Franciele Garcia, Deus abençoe. Geici Lara, Deus abençoe. Deus abençoe a todos os demais. Fiquem todos com Deus.